Olá, hoje no mundo político, a pauta econômica e a relação Planalto-Congresso. O avanço da reforma tributária na Câmara e as perspectivas otimistas para o arcabouço fiscal dão o tom do encerramento do semestre legislativo. Entre vitórias e derrotas, qual o saldo do período para o governo Lula? O que é possível projetar sobre os próximos movimentos da base, do centrão e da oposição? Eu converso com o jornalista e colunista político Fábio Zambelli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Fábio, bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez. Prazer recebê-lo. Marcos, um prazer é meu. Uma satisfação aqui conversar com o público do programa Mundo Político da TV Assembleia. Fábio, o semestre legislativo do Congresso termina com a aprovação da reforma tributária na Câmara e o arcabouço fiscal aí bem encaminhado para uma apreciação definitiva em agosto. O governo Lula tem mais a celebrar do que lamentar nesse período, diante dos desafios de governabilidade que se colocavam? Com certeza, Marcos. Se nós formos voltar ao início do semestre legislativo, a principal tarefa do governo recém-empossado era consolidar ali uma base de apoio no Congresso Nacional. Por quê? Porque o presidente Lula foi eleito com 51% dos votos, mas o Congresso Nacional que foi eleito um mês antes, no primeiro turno, ele espelhava muito mais uma configuração de centro-direita do que uma configuração de esquerda, que foi a coalizão que elegeu Lula. Então havia ali uma dessintonia, uma falta de sincronia entre a agenda legislativa e a agenda do executivo, que foi vitoriosa nas urnas. Então o principal desafio desse semestre para Lula era chegar ao final ali do mês de junho com uma base formada, ou pelo menos as premissas de consolidação dessa base dadas. E, nesse aspecto, a economia foi o grande agente catalisador dessa expansão da base do presidente Lula. Nós vimos recentemente, na aprovação da reforma tributária, talvez a principal fotografia do Congresso hoje para Lula, que é uma fotografia de que, se as condições econômicas estiverem relativamente azeitadas, se a inflação estiver sob controle, se o câmbio estiver controlado, se a perspectiva de crescimento superar as expectativas, se o emprego continuar dando sinais de resiliência e outros fundamentos macroeconômicos estiverem relativamente bem, o preço dos alimentos, que é muito importante sempre para o presidente Lula, o preço dos alimentos em queda, os combustíveis também em queda. Esses elementos, eles ajudam o Congresso a fazer uma leitura do quadro, né? Eu costumo dizer que a economia é o principal alicerce para a governabilidade no país. Sempre foi assim. Mesmo com divergências na pauta de costumes, na agenda ideológica desse Congresso que foi eleito, em relação à agenda do Poder Executivo, quando a economia vai relativamente bem, a tendência é que as diferenças diminuam, e é o que nós estamos vendo na reta final desse semestre. Uma perspectiva de mais proximidade, de mais alinhamento da agenda do Congresso à agenda do Executivo. Então, Fábio, mas será que essa agenda econômica ela não é de alguma forma descolada de outros temas? Porque parte dos analistas já apontavam que essas pautas teriam talvez uma maior boa vontade das forças de centro. Sim, é o que nós temos ouvido dos líderes do Congresso, principalmente do centro político, que é o bloco mais numeroso no Congresso, que existe uma agenda de país, né, agenda de interesse do país e agenda de governo. O problema é que o governo Lula ele tem uma agenda bastante, eu diria, enxuta para além da economia. O que é prioridade para Lula e o que foi prioridade no semestre foi a aprovação, primeiro, do marco fiscal, que estabelecia ali as condições para os gastos públicos, flexibilizava um pouco ali as condições para o governo operar o orçamento público. A lei do CARF, que era muito importante para que o ministro Fernando Haddad conseguisse projetar mais receitas ainda para esse ano e para o próximo, né, que é um componente fundamental para a execução desse marco fiscal. E a reforma tributária veio como uma espécie de cereja no bolo. Não era tanto uma agenda pela qual Lula se empenhava, mas com a aprovação dela, com um placar bastante expressivo, ela mostra que o que era fundamental para que o governo seguisse
com a sua montagem da governabilidade, né, para criar as condições, inclusive, para a economia continuar dando sinais positivos. Foi aprovado, né? Então, para o presidente, as derrotas, que a gente pode falar depois delas, né, que não foram poucas, foram Marco algumas do derrotas nesse primeiro saneamento semestre. ali, né? Talvez MP dos ministérios, foram alguns dos momentos difíceis ali, né? Teve vários momentos, né? O marco do saneamento foi um dos principais, porque o governo, enfim, baixou decretos, revendo ali algo que o Congresso já tinha decidido no passado, e a Câmara dos Deputados prontamente suspendeu aqueles decretos, né? Esse projeto ainda está em discussão agora no Senado, mas foi uma derrota muito robusta do governo. Também eu citaria questões como o marco temporal, né? Como você mencionou, a reorganização da esplanada dos ministérios, e até o PL das fake news, né? Que foi um projeto que o governo colocou muita energia e não foi aprovado. Então, assim, não foram poucas as derrotas do governo nesse primeiro semestre. Agora, todas as derrotas do governo, elas não comprometeram a agenda econômica, que é o principal vetor de organização da base de apoio do governo e também de divisão da oposição. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que o semestre termina com bons sinais para o governo, inclusive com relação à perspectiva que existe hoje no Congresso de um maior alinhamento desse centro político ao governo Lula no segundo semestre, com reforma ministerial e com outras demandas desse campo político sendo atendidas pelo presidente. E nessa segunda-feira, Fábio, temos, né, um outro índice econômico positivo divulgado, o relatório Focus, né, voltando a reduzir a estimativa de inflação para 2023, que deve terminar este ano em 4,95%. Foi a oitava redução seguida. O que isso abre de perspectivas em relação à taxa de juros e à própria governabilidade? Acho que assim, havia dois ingredientes fundamentais para que o Copom reduzisse a taxa de juros a partir de agosto, né? O primeiro deles era a aprovação do marco fiscal, porque dava um direcionamento aí para as contas públicas, né? Uma garantia para o mercado financeiro, para o sistema financeiro, de que a dívida não ia explodir e que também os gastos públicos estariam sempre acompanhados de mais arrecadação enfim, para que houvesse uma equivalência, não houvesse uma explosão na despesa pública, que era uma linha que o presidente Lula adotou tanto na campanha, quanto na transição e quanto nesse primeiro semestre. É um governo que vai gastar mais, que vai ter mais gasto social, portanto, era fundamental estabelecer ali as condições para esse crescimento do gasto, desde que não houvesse comprometimento das contas públicas. O marco foi aprovado já na Câmara, e no Senado também, com mudanças, e agora falta a aprovação final na Câmara, que eu acho que é a primeira grande atividade do Congresso na volta do recesso em agosto. Mas não existe no ambiente do Congresso hoje qualquer rejeição ao texto do marco fiscal. Então, o mercado e o Banco Central estão olhando para essa alta probabilidade de uma aprovação definitiva do marco fiscal já no início de agosto. Esse era o primeiro fundamento. E o segundo era, como você mencionou, a inflação, né? Porque a inflação, como o Banco Central tem que cumprir metas, e essas metas estão associadas ali, inclusive à política monetária, era importante que essa trajetória de queda na inflação ela fosse persistente, ela tivesse continuidade, não fosse só apenas uma curva negativa em alguns meses e que não fosse sustentável. O que está ficando claro é que essa curva está sustentável, quer dizer, continua havendo uma perspectiva de queda nos indicadores, inclusive com alguma expectativa dentro dos setores mais otimistas do governo, de que nós possamos ter deflação nesse ou no próximo mês. Então, assim, as condições para que o Copom reduza a taxa de juros, elas estão dadas. A grande dúvida que existe hoje é se esse processo de corte na taxa Selic ele vai começar em agosto ou setembro. Eu diria que já existem condições para que essa taxa seja reduzida a partir de agosto. Mas tem muita gente entendendo que no colegiado, na diretoria do Banco Central, que é um colegiado bastante heterogêneo, tem muitos ali já integrantes que advogam a tese do governo, mas também tem um grupo ali mais ortodoxo, poderia ser postergada esse corte na taxa de juros, poderia ser postergado para a reunião do Copom de setembro. O fato é que os juros vão cair, né? E com a queda da taxa de juros, é bastante provável que exista mais crédito, né? Que a economia esteja com um pouco mais de liquidez para o segundo semestre, o que também é uma boa notícia para o governo se nós formos pensar na reta final do ano, né? Eu costumo dizer que quando você tem mais liquidez na economia no início do semestre, uma inflação controlada, um câmbio ali relativamente estabilizado,
a chance de que o Natal seja um bom Natal para o governo é muito alta. Então, é isso que o governo trabalha um pouco com esse cenário de que o crescimento pode surpreender, inclusive com mais de 2% do PIB, o que era algo bastante improvável no início do ano, né? Um PIB de mais 2%, pode surpreender até esse indicador, e também a gente pode ter uma sensação de melhora nas condições econômicas para o consumidor na reta final do ano. Isso tudo ajuda a formar um combo muito favorável para o governo na sua relação com a classe política. A classe política está muito sensível ao que o eleitor sente no bolso. Até por esse conjunto de previsões que você coloca, Fábio, né, tem sido muito ressaltado por analistas e parlamentares o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também como articulador político, atuando por vezes até de forma ali descolada dos responsáveis oficiais pela função no Planalto. Haddad talvez seja, até o momento, o principal destaque do primeiro escalão formado por Lula? Não resta dúvida, Marcos. O ministro Fernando Haddad, ele se consolidou nesse primeiro semestre, enfrentando, inclusive, muita resistência interna dentro do PT, de setores do PT, mais à esquerda, eu diria, né, e até de outras alas do governo, ele enfrentando esse ambiente bastante hostil ali no início, muita desconfiança do mercado financeiro, inclusive em relação à sua conduta, ele construiu uma agenda muito proativa com o Congresso Nacional. Ele foi, enquanto o governo brigava com Arthur Lira, em muitos momentos desse semestre, você vai se recordar disso, o ministro Haddad procurou uma aliança com Arthur Lira, ele procurou estar muito próximo no Congresso, também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele fez movimentos políticos até bastante surpreendentes para quem acompanhou a trajetória dele, que era de ter pouco jogo de cintura nessa negociação, né? Esses primeiros 6 meses ele foi muito hábil na condução da agenda econômica e na construção de pontes com o Congresso, que em alguns momentos tinha zonas de atrito com o Executivo. Nesses momentos, com as vitórias da agenda econômica e com a confiança que ele conquistou da Faria Lima, ou seja, do sistema financeiro, o ministro Haddad termina esse semestre como o único superministro dentro do primeiro escalão. Não existe hoje, no primeiro escalão, um ministro tão forte politicamente e tão consolidado na sua interlocução, tanto com o mercado quanto com o Congresso Nacional, do que Fernando Haddad. E, nesse aspecto, eu chamo a atenção para os desafios que ele tem pela frente, né? Quer dizer, foi um primeiro semestre positivo, mas o desafio principal que ele tem para frente é executar esse marco fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional, principalmente buscando arrecadação, buscando receita, que é um pressuposto do marco fiscal, né? O marco fiscal, como ele mesmo mencionou, não é um plano de voo, é apenas um plano de voo, né? Com o plano de voo, ele precisa ser executado. E eu acho que o desafio que ele vai enfrentar a partir de agora é lidar com as questões que envolvem aumento de arrecadação, ou seja, essa conta precisa fechar e agora todas as confianças estão depositadas no ministro Fernando Haddad. Dentro desse jogo aí, né, que acabou tendo uma balança favorável ao governo, a aceleração do pagamento das emendas também ocorreu, né, de forma bastante evidente, próximo ali a votações importantes do Congresso. É o mesmo jogo de sempre, Fábio? Você que acompanha Brasília, né, há bastante tempo, ou esse modus operandi tem diferenças em relação ao que se notabilizou ali no governo Bolsonaro como orçamento secreto? Veja, tem diferenças, porque hoje o governo tem menos autonomia sobre a execução orçamentária. Por mais que a gente fique olhando a data de pagamento das emendas, coincide com uma votação importante, como foi agora na reforma tributária. Isso tem o seu peso no plenário, né, no conjunto dos parlamentares, quando eles recebem ali, como o próprio nome diz, né, algumas emendas têm o nome de emendas PIX, né? Quando o parlamentar recebe o PIX ali para fazer obra na sua base eleitoral, isso tem um peso. Agora, nós temos que lembrar que boa parte do orçamento hoje é de execução impositiva. Ou seja, o governo só pode decidir, no máximo, ali o timing em que ele vai liberar esses recursos. Porque, ao final do ano, cada parlamentar, cada deputado, no caso, terá ali pelo menos 30, 32 milhões de reais assegurados para fazer política na sua base eleitoral. Então, eu vejo que é um pouco diferente daquele sistema das emendas de relatoria, que foram chamadas aí pela imprensa de orçamento secreto. Eu acho que esse não é secreto, porque depois você consegue identificar a origem e a execução dessa emenda, né? Mas, de toda forma, era um instrumento discricionário do presidente da Câmara, né? No caso, o presidente da Câmara determinava a comissão de orçamento é que escolhia os parlamentares que receberiam esses recursos, que somavam quase 20 bilhões de reais,
de forma discricionária, ou seja, quem era amigo do presidente da Câmara tinha mais chance de receber os recursos do que os inimigos. Né? Nesse contexto que nós estamos vendo as coisas nesse ano, 2023, o governo está tendo que pagar as emendas de oposição em situação, o que, de alguma maneira, torna o Congresso um pouco mais autônomo. Eu converso muito com os parlamentares, mesmo aqueles que são de oposição, ou aqueles de partidos de centro, que estão ali alinhados ao governo em alguns momentos e contra o governo em outros, eles dizem que não tem falta, assim, não tem muito incentivo para mudar de posição, ou seja, eles têm que defender as suas agendas, né? E por isso você mencionou esse descolamento entre a agenda econômica e a pauta de valores, né? A pauta de costumes, de comportamentos, a pauta ideológica, que os parlamentares, eu tenho sentido cada vez mais, que não tem nenhuma disposição de fazer uma aderência à pauta do governo Lula, né? A gente está vendo uma adesão na agenda econômica porque constrói-se uma narrativa segundo a qual os parlamentares serão, entre aspas, sócios, né? Corresponsáveis por uma melhora nas condições da economia. Então, qualquer parlamentar gosta de aparecer bem na foto para dizer que está ajudando o país a ficar em condições econômicas melhores. Agora, quando se trata de uma pauta mais ideológica, uma pauta mais política do governo, eu não vejo muita essa adesão automática que havia no passado dos parlamentares porque estão recebendo recursos do governo, eles obrigatoriamente estão ali votando com o governo. Eu acho que, como você mencionou, são questões pontuais. E aí sim eu vejo diferença em relação ao passado, porque esse Congresso, embora muito suscetível, muito sensível às questões econômicas, ele tem uma agenda ideológica bastante diferente da agenda do presidente Lula. E Arthur Lira, Fábio, como ele se sai desse semestre, né, que foi bastante agitado para ele, ali uma reeleição com larguíssima margem, né, 464 votos, depois teve papel ali na hora de impor algumas derrotas ao Planalto, se viu enrolado numa operação da PF sobre kits de robótica e agora muito cortejado, né, por Fernando Haddad por essa entrega da reforma tributária. O presidente Arthur Lira, ele, como você mencionou, foi eleito com uma votação assim, retumbante, reeleito, né, reconduzido da presidência da Câmara, mas ele perdeu, por decisão do Supremo, né, no ano passado, esse principal instrumento dele de formar a maioria ali no plenário, que eram as emendas de relatoria, as emendas RP9, que foram consideradas inconstitucionais ali pela ministra Rosa Weber no ano passado. A partir da perda desse instrumento, essa ferramenta de formação de apoio, ele dependia mais do governo, depende mais do governo para executar a sua agenda e para ter esse controle sobre o plenário. O que é que nós vimos nesse semestre foi que, no início da gestão dele, houve uma espécie de um embate ali com o governo, porque o presidente Lula, particularmente, nunca aceitou aquela condição de que o Arthur Lira fosse o controlador da pauta do Brasil, ou seja, ele fosse uma espécie de primeiro-ministro. O Lula nunca aceitou essa possibilidade, que no passado o Bolsonaro lidava com isso de uma maneira bastante sutil. Assim, ele não tratava, ele não entrava nessa seara, ele deixava com que o Lira e o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fizessem ali a construção política necessária para manter a maioria no Congresso, sem que ele fizesse alguma intervenção nisso. Ele abriu mão, inclusive, de certa forma, da autonomia de gerir o orçamento, entregando para o Centrão, para esse bloco político do qual fazem parte o Arthur Lira e o Ciro Nogueira. Como isso mudou no semestre, houve ali um estresse inicial, né? E, como você mencionou, na política não existe muita coincidência, né? Depois desse momento de estresse do Arthur Lira com o governo, ele foi alvo de algumas iniciativas no âmbito da Polícia Federal, também teve várias questões ali no âmbito do Supremo Tribunal Federal tratadas durante o semestre, e de repente me parece que um pouco acuado por essas pressões, essas denúncias, ele faz um movimento mais político pragmático, que é de acenar ao governo, mostrar a sua utilidade ao governo, aprovando uma reforma que estava há mais de 30 anos sendo debatida no país, e mostrando uma aderência a essa pauta, entre aspas, de interesse do país, que nesse caso, quanto se diz respeito à economia, interessa sim ao presidente Lula. Então nós vimos nesse final de semestre, apontando para a virada do semestre, uma alta probabilidade de que o próprio Arthur Lira, olhando um pouco para o futuro político dele, porque ele tem ali mais um ano e meio, né, de gestão à frente da mesa da Câmara, construir o embarque definitivo do centrão desse bloco político muito numeroso
na base do governo, aí, esperando uma reforma ministerial, e sinalizando, inclusive, algo, alguma contrapartida que ele possa receber depois que ele deixar a presidência da Câmara, que eu acho que a preocupação dele, depois desses episódios todos, também é se proteger politicamente, sabendo que o governo Lula continua e ele deve ficar apenas até o final do ano que vem à frente da mesa. Então, ele virou, de repente, de um adversário, não era um adversário porque o PT apoiou a sua eleição para a mesa, mas era um antagonista em algumas pautas no Congresso e chegou a fazer declarações muito duras em relação ao governo durante esse semestre. Ele, de repente, vira um personagem mais útil à pauta no governo e constrói ali o embarque do Centrão na base de Lula, em busca um pouco de proteção política e de sinalizações políticas para o futuro dele, especialmente depois de 2025. Na sua avaliação, então, esse embarque do Centrão na base governista tende a ser acelerado daqui para frente nos próximos meses? Pelo menos é a fotografia de momento? Tudo indica que sim, Marcos. Eu chamo a atenção para as declarações recentes de um personagem muito importante nesse contexto, que é do ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira. Ele sempre foi uma espécie de símbolo do Centrão, né? E ele vinha, durante esse semestre todo, muito beligerante, criticando muito o governo Lula, do qual, aliás, ele já foi aliado no passado, em outras gestões. Mas ele vinha numa postura muito inflexível em relação ao governo, criticando, defendendo o Bolsonaro e tal. De uns dias para cá, o ex-ministro e senador Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do PP, do Partido Progressistas, que é também um partido fundamental ali no Centrão, ele começa a justificar as votações em que ele vai votar, possivelmente junto com o governo, né, os temas nos quais ele vai votar com o governo, e já abrindo um pouco a porta para uma construção de uma aliança mais robusta do Centrão com o governo, né, quando ele diz que é importante superar as desavenças ideológicas e construir um projeto de país. Então, ele já está um pouco preparando esse ambiente, inclusive naqueles aliados do ex-presidente Bolsonaro, que ficaram ali muito presos ideologicamente à ideia de que a oposição de centro-direita do Congresso ela vai dificultar a vida do governo Lula. Começa a gente sentir no parlamento uma conversa um pouco diferente, uma narrativa um pouco diferente, conduzida por esse líder do Centrão importante, que é o Ciro Nogueira, dizendo assim, olha, nós temos que olhar para frente, a perspectiva de poder com a economia indo bem está mais do lado do governo. Então, esse grupo político mais fisiológico ali, que sempre gravitou em torno do Executivo, em torno do Planalto, ele tende a ganhar mais força em direção àquele grupo mais ideológico que vai ficando isolado um pouco. É o que eu estou sentindo nesse momento em relação à oposição. Então, falando da oposição, né? A oposição encarou dissidências na votação da reforma tributária, foram 20 votos a favor dentro do PL, em que pese ali os apelos do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o partido votasse contra. Bolsonaro, né, também sofreu um grande revés com a inelegibilidade declarada até 2030 pelo TSE. Qual o saldo do semestre para o grupo? Pois é, Marcos, historicamente, fazer oposição a governos que conseguem fazer algum tipo de entrega econômica, ou seja, que conseguem projetar, tanto na classe política quanto no cidadão, uma percepção de que as coisas estão melhorando ali na economia, para o dia a dia, para o bem-estar da população, é muito difícil. A oposição meramente ideológica, ela tende a ser muito minoritária e ela vai perdendo força no transcorrer do ano legislativo, né, e do exercício legislativo em si, dos 4 anos, porque é muito difícil enfrentar alguém que está projetando, na maioria da população, e as pesquisas de opinião estão mostrando isso, a popularidade do presidente Lula num viés de alta com a economia, é muito difícil você enfrentar esse discurso, essa percepção, com uma agenda mais ideológica, mais política, voltada para os valores que foram debatidos na campanha eleitoral, né? Com o tempo, tem uma espécie de força gravitacional do Executivo que vai atraindo, né, esses parlamentares que estão pensando no seu futuro político, na reeleição, na eleição municipal, muito mais perto do governo, se esse governo estiver entregando resultado na economia. Tá? Esse é um fator importante. O segundo é o que você mencionou. Nós tivemos uma eleição muito disputada para presidente, a mais disputada desde a redemocratização, com o presidente Lula vencendo com 51-49, muito apertado, quer dizer, praticamente um empate técnico ali, metade do Brasil
rejeitou praticamente ali, se nós levarmos na margem de erro, né? Metade do Brasil rejeitou o projeto vencedor de Lula e outra metade, com um pouco mais, aprovou. Você tinha, portanto, um contexto de muita rejeição, de muita reprovação das condutas de Lula, em tese. Na prática, como a liderança desse bloco de oposição tinha nome e sobrenome, ou seja, Jair Bolsonaro, quando aconteceu primeiro o episódio de 8 de janeiro, né, que eu acho que aqueles ataques às instituições foram muito prejudiciais ao projeto da oposição, porque ficou muito cristalizado que havia um envolvimento do grupo político de Bolsonaro com aquele episódio lamentável de 8 de janeiro. Isso está sendo investigado ainda, mas os indicativos são muito fortes. E, a partir daquele momento, a oposição começa a apresentar fissuras, porque muita gente que está no bloco de Bolsonaro, ou que votou em Bolsonaro em 2022, ou que fez parte da base do ex-presidente, começa a fazer cálculos políticos individuais. O deputado, o senador, o governador eleito nessa onda bolsonarista, ele começa a projetar um pouco o seu futuro político. Vimos Tarcísio divergir de Bolsonaro, né? Recentemente, Tarcísio e Bolsonaro, na semana passada, divergiram publicamente em relação à reforma tributária. Exato, porque esses atores eles colocam na balança o ônus e o bônus de estar próximo de Bolsonaro. E como o Bolsonaro teve o 8 de janeiro, que foi muito negativo para ele, e ainda sofreu muito rapidamente, num processo, acho que inédito, histórico, né? Um processo de inelegibilidade pelo TSE, isso dificulta a permanência desse bloco coeso debaixo de Bolsonaro, da liderança de Bolsonaro. Porque, primeiro, existe uma preocupação com as investigações que estão em curso ainda. E, segundo, olhando para o futuro, Bolsonaro, a rigor, está fora das próximas eleições. Para você manter uma base coesa, organizada, com essas duas pré-condições, é muito, muito, muito difícil. Aí você começa a ver os projetos políticos individuais sobressaindo. E nesse contexto, como você mencionou, acontecem as primeiras divergências públicas, que eu acho que vão se aprofundar, e isso acaba aumentando o isolamento daquele grupo mais radical, mais ideológico do Partido Liberal, que é o principal partido hoje no Congresso, o partido do ex-presidente Bolsonaro, mas que mostra uma fissura já na sua bancada por conta do pragmatismo de uma parcela importante dos parlamentares e dos líderes políticos que se elegeram aliados a Jair Bolsonaro. Fábio, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, trazendo aí um raio-x, né, dos rumos de Brasília. Obrigado a você, Marcos. Um prazer estar de volta aqui com o Mundo Político na TV Assembleia. Grande abraço. Até a próxima. Conversei com o jornalista Fábio Zambelli, colunista político e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Falamos sobre o protagonismo das pautas econômicas no encerramento do semestre legislativo no Congresso e a atuação do Planalto frente aos desafios da governabilidade. E ainda das perspectivas de movimentos e embates partidários nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.